Caio Narso. Na sequência, a deputada Raquel e deputado Baldini. Senhor presidente, nós assistimos aqui o que nos últimos dias nós já estávamos assistindo. Só houve a comprovação. O governo, mais uma vez, entrou fortemente, colocou a sua bancada, fez o seu dever de casa e abafou mais uma investigação que poderia nos levar à condição de melhorar o Brasil. Quando muitos parlamentares dizem sobre a oposição comemorar a corrupção que está acontecendo no país, na realidade, a oposição tem o dever de fiscalizar e evitar que coisas que estejam acontecendo de forma incorreta sejam investigadas e punidas para defender o Brasil. O deputado João Gualberto colocou aqui de maneira muito correta quando ele diz que o PT quer que a Petrobras continue sendo do PT, não do Brasil. E assim mesmo é a nossa dúvida com relação à questão do BNDES. Quando vem aqui o parlamentar do PT dizer a respeito da missão que o banco tem de fortalecer as empresas nacionais, é óbvio que tem. É óbvio que é uma das funções do banco fortalecer as empresas nacionais, mas não favorecer algumas empresas nacionais. Essa é a diferença. O que tem acontecido no BNDES é que 70% dos investimentos foram para algumas empresas do Brasil. Essa é a nossa visão. E quando nós colocamos que o ex-presidente promove a influência e que isso é diretamente ligado aos empréstimos do BNDES, a grande verdade é que o que está subentendido é que aonde o ex-presidente vai, ele leva o BNDES debaixo do braço. Essa não é uma boa impressão para um banco público. Essa não é uma boa impressão para um banco que precisa ser transparente. Acobertar e dizer, olha, encerramos essa CPI, quer dizer que se não houve nenhum indiciamento, isso quer dizer que o banco não tem problemas? Nós assistimos aqui um cidadão que veio e foi preso através das investigações nossas, e acredito eu que se não fosse o trabalho dessa CPI, ele não teria sido preso. Houve uma força-tarefa do governo para evitar que ele pudesse vir a essa CPI dar esclarecimentos, e em função disso houveram investigações mais fortes com relação ao caso, desde que é conhecido por todos aqui em Brasília, todos sabem dos privilégios que ele tinha para entrar no Palácio do Planalto, das facilidades que ele tinha para tramitar nos órgãos de governo, da amizade que ele tinha com o ex-presidente, que promoveu privilégios a ele. Terminar essa CPI hoje sem poder, de fato, ter uma atitude prática no sentido de melhorar o banco, de esclarecer as dúvidas, de atravessarmos o córrego para uma nova etapa do banco, eu acho que essa CPI teria o dever de transformar o Banco de Desenvolvimento Social mais social e menos oligopólico. Um governo está promovendo a quebra de pequenas empresas para estimular o monopólio de grandes. Não é essa a função que nós acreditamos que deva ter. A oposição não comemora o desastre que acontece na Petrobras e tem medo de que o mesmo que aconteceu lá esteja acontecendo no BNDES. E por isso nós apresentamos um voto em separado, objetivamos de forma clara um outro caminho, inclusive dando continuidade ao relatório do relator José Rocha, que aponta diversas dúvidas sobre o andamento do BNDES, e fica o lamento de um governo que costuma ir para a televisão para dizer que ele investiga tudo, que ele manda prender e manda soltar, e na verdade que nós temos visto aqui que tudo que aconteceu de mandar prender e mandar soltar foi em função da Polícia Federal e do Ministério Público, porque no que depende do governo, a exemplo da CPMI da Petrobras, eles fizeram o dever de casa de jogar tudo para debaixo do tapete. E dias depois, numa outra CPI que foi colocada, fica comprovado que a Petrobras foi vítima do segundo maior escândalo de corrupção do planeta.
e para comprovar simplesmente que quando uma CPI não acha o indiciamento, não procura e não consegue ter fatos consistentes, não quer dizer que eles não existem. Pode acontecer, como aconteceu aqui, que não houve tempo para analisar todas essas documentações, e encerro, porque meu tempo está acabando. Mas eu não posso deixar de encerrar essa CPI cumprimentando a equipe técnica que nos deu o respaldo aqui. Muito obrigado a vocês que estiveram diariamente durante 6 meses acompanhando os nossos trabalhos aqui dentro, a serenidade do presidente, que teve uma missão que não é fácil, coordenar trabalhos que têm divergências políticas, ao nobre relator, que apesar de discordar do relatório em partes, mantém o meu respeito por ele, mas dizer que o governo hoje oferece mais um episódio lamentável ao Brasil, que é encerrar uma CPI sem respostas e deixar o Brasil, mais uma vez, com mais dúvidas do que respostas. E o Brasil, não merecia isso de todos nós. Só serve, infelizmente, para o povo e a população lá fora desgastar e desacreditar mais ainda no nosso papel, infelizmente. Fica aqui o nosso lamento, ao ver o governo de maneira tão forte colocar 20 votos contra 7, para que aprovasse um relatório sem indiciamento, sem providência sobre essa relação. Muito obrigado aí, que em breve nós possamos esclarecer, quem sabe, os fatos e ter acesso à verdadeira verdade do que realmente está acontecendo no Brasil. Muito obrigado.